Começa agora mais um podcast Reconectados, série Distopia, terceiro episódio. E aí, Adriano, tudo bem? E aí, pastorzão, beleza? Graças a Deus, da minha parte aqui, tudo sob controle, tudo tranquilo, feliz e animado aí com a nossa nova série Distopia. Lembrando que os primeiros episódios já estão no ar, no site reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético, uma boa repercussão aí desse tema. E Adriano, só para início de conversa, por que você acha que as pessoas se interessam tanto pelo Apocalipse? Apesar de não terem muita ideia, mas quando as pessoas começam a entender um pouquinho, elas se apaixonam pelo livro do Apocalipse. Por que as pessoas gostam tanto desse livro? Olha, Elias, o Apocalipse foi escrito alguns séculos atrás, mas é o livro da Bíblia que realmente é um livro atualizado, né? Então, quando as pessoas observam essa beleza desse evangelho, a beleza das profecias e a atualidade dele, não tem como não se apaixonar. A Bíblia acaba sendo presente no dia a dia. Então, quando eu leio, por exemplo, Gênesis, lá no passado, é legal, ok, mas quando eu leio o Apocalipse, eu percebo que é para o meu dia. E isso torna relevante, né? Fantástico, né? É um livro assim que mostra, como nenhum outro, o cuidado de Deus pelo seu povo, em especial, né, o povo escolhido de Deus. E é um livro que reflete, apesar de escrito há 2000 anos atrás, é um livro que reflete justamente o nosso tempo, né? Um tempo de guerras, de conflitos. Sempre, a Guerra Fria acabou há muito tempo, mas sempre aquele clima de Guerra Fria exatamente nunca acabou. E agora esses conflitos aí, essas ameaças de guerras entre Estados Unidos, a Síria, a Rússia. Então, ler o Apocalipse é um livro que, acima de tudo, traz um certo conforto para nós. Verdade, porque quando você lê o Apocalipse, você vê realmente muita tragédia. Mas o que tem mais no livro não é tragédia, mas esperança de um Deus que vence a batalha com os seus santos, né? Porque a vitória não vem dos santos, né? Não vem por mim, por você, por aquele que é fiel, mas a vitória vem do Senhor. E isso é muito claro quando tem a imagem no capítulo 19 de Cristo galopando como um vencedor, rei dos reis. É ele que traz a vitória. Isso é confortante, né? Falando aqui com o pastor Adriano Cecílio, do Paraná, da cidade de Goiôerê, que significa águas claras. E nós estamos aqui na série Distopia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 11. Adriano, então, seguindo aqui o nosso texto bíblico, que é o livro do Apocalipse, aqui no verso 9, João, então, ele fala a razão dele estar na ilha de Pátimos. E ele fala que está preso por causa do testemunho de Jesus. Nós podemos entender que João está preso porque pregava a palavra de Deus? Olha só, Inés, é interessante que a palavra testemunho é uma palavra grega martírios, né? Uhum. Que nós percebemos que o primeiro mártir da Bíblia foi aquele que pregou a verdade, né? Estevão pregou a verdade para os líderes judeus e do judaísmo, e ele acabou sendo morto. Aqui diz que por João pregar a palavra, por viver a palavra, que isso é mais importante, né? Uhum. Tem muitos pregadores que falam da palavra, mas na hora de ser fiel acabam voltando para trás. E João, por ser firme naquilo que acredita, um belo exemplo para mim, para você, para os nossos ouvintes, por ele ser fiel naquilo que ele acreditava, por mostrar esse testemunho do Cristo que foi rejeitado, ele acabou sendo punido, né? Sendo de alguma forma prejudicado pela fé que ele tinha.
mas o interessante é que não foi tão prejudicado assim, né? Porque nós sabemos que João, pela sua fidelidade, ele com certeza estará ressurreto na volta de Jesus. Agora, Adriano, o que exatamente incomodava o império na pregação do João discípulo aqui? Porque, veja, os imperadores romanos, o que deixava eles incomodados com a pregação de um judeu, o João, pregando também a respeito de um outro judeu, Jesus Cristo? Era o fato de anunciar Jesus como Rei e Senhor, e os imperadores se acharem somente eles os senhores deste mundo? Olha, Elias, faz sentido o que você falou, mas temos que entender o seguinte, que Roma, ela permitia que existisse uma outra religião além da religião de Roma, que era o judaísmo. O judaísmo, de alguma forma, dava recursos, né? O templo, imposto. Então, os judeus eram um grupo privilegiado que poderia ter a sua região lícita, legal, né? Uhum. Mas deveria pagar impostos para Roma. Só que quando surge mais uma seita dentro do judaísmo, parece que essa seita é um pouco diferente. Nós tínhamos lá os saduceus, que era dentro do judaísmo, os fariseus, os zelotes, os essênios, e aí tudo bem. Mas aí quando surge uma outra seita, eles diziam seita, né? Seita do caminho, que pregava que havia um rei soberano, um rei que teria um trono e que ele já veio, que estava entre nós. Isso para Roma chamou atenção, né? Até que Herodes, lembra que Herodes ele não gostou da ideia e mandou matar as crianças, né? Tentando se livrar desse rei. Que não era uma coisa nova, né? Se incomodar com um novo rei não era uma coisa nova, né? Sim, e perceba que isso incomodou os judeus, a ponto de ir lá encher as paciências de Roma. E Roma não queria confusão, né? Roma agora estava vivendo aquele momento de paz, a Pax Romana, onde eles só administravam, as guerras tinham cessado. Então eles não queriam confusão. Então falaram, vamos acabar que agora está começando agora, está pequeno o movimento, então vamos terminar com isso. E ainda então, apoiado pelo judaísmo, eles começaram a perseguir essa seita do Cristo. E agora com uma mensagem louca, né? Que esse Cristo foi morto, mas agora estava vivo. E era mais preocupante ainda para os judeus e para Roma. Outro fato também é que o cristão, assim como o judeu, mas o cristão ele tem um rei vivo, morto, que ressurgiu, vivo, que é uma loucura, que é uma coisa assim sem sentido. Como você adora um rei que está morto e você diz que está vivo? E tem um lance também do judeu, do cristão, ou da religião judaico-cristã, não se curvar diante de mais ninguém, a não ser o Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Isso era um constante problema para Roma, né? Pessoas que não reconheciam em alguma circunstância a autoridade do próprio rei, né? Do próprio imperador. Isso, naquela época, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas havia o dia do Senhor, né? Que era conhecido como o dia do imperador, onde todo o império ele era convocado a adorar o imperador. Os judeus eles eram livres disso, né? Mas os cristãos que não eram mais judeus, né? Eles tinham que ir. E muitos não iam e acabavam sendo mortos por se rebelar contra o império, né? E o imperador não gostava de não ser adorado no seu dia, né? Então causava muita confusão naquela época. Agora uma coisa aqui, para a gente avançar para o verso 10 do capítulo 1, João fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Parece, Adriano, que a vocação do cristão é ser perseguido. A gente pode pegar até mesmo, você já citou várias vezes, até nos episódios anteriores, o Estevão, mas a gente também pode lembrar de João Batista, que foi morto por causa da mensagem que pregava. Parece que a vocação do cristão é ser perseguido, e aí a gente contrasta com essas mensagens de aparentemente paz ou prosperidade. É uma mensagem, o que a gente ouve hoje de certos círculos cristãos e a mensagem da Bíblia são duas coisas, às vezes, bem diferentes. Olha só, eu percebo assim, o cristão sofre, ele sofre por quê? Porque ele vive uma verdade que o mundo está vivendo uma mentira. E a verdade que o cristão vive entra em choque com as mentiras, né? Isso causa uma certa perseguição, um certo sofrimento. Mas a gente tem que tomar cuidado do seguinte, Deus não fez o cristão para sofrer. Alguns acham que é uma coroa. Eu estou sofrendo, então sou feliz. Mas não, às vezes a ignorância nossa traz sobre nós certo sofrimento que é desnecessário, né? Eu vejo muitos cristãos, podemos dizer assim, entre aspas, né?
que provocam, que acabam procurando confusão, e aí o sofrimento vem sobre ele e pensa, estou no caminho correto, estou sofrendo, então, portanto, eu sou de Jesus. Não é bem assim, né? O sofrimento vem para o cristão quando ele vive a palavra, quando o mundo não vive. Né? Então vem o sofrimento. É uma característica, né? Realmente o sofrimento, mas sofremos porque vivemos a verdade. E João, por sua vez, estava vivendo uma verdade e teve que pagar por isso. E nós, né, no dia a dia, eu penso assim, como estudantes, como trabalhadores, na hora que somos tentados a ver uma verdade e o mundo cobra uma certa displicência, alguma atitude errada, equivocada nossa, e quando dizemos não, com certeza somos chamados aí de ignorantes, tapados, conservadores, né? E até por alguns aí, em certo ponto, fundamentalistas, ou quem sabe terroristas, por viver uma verdade escrita há vários anos. Agora, Adriano, entrando aqui no verso 10, um texto curto, mas um texto bem polêmico. Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor, na qual João se refere aqui no livro do Apocalipse. Para alguns é o dia do juízo escatológico. Para outros é o domingo. E para outros, como os adventistas do sétimo dia, como nós, né, adventistas, é o sábado. Como entender esse verso? Como equilibrar aqui o dia do Senhor? Porque ele não está citando nominalmente o dia, se é o sétimo dia da semana, se é um dia simbólico onde Deus vai acertar as contas com as pessoas, com o planeta Terra, ou se é o domingo, o dia da ressurreição. Como entender esse dia do Senhor aqui no verso 10 do capítulo 1? Olha, Inés, realmente, esse texto aqui é um texto singular na Bíblia. Esse dia do Senhor é uma expressão única, né? Só que o que nos ajuda a compreender e a tentar dar um significado correto, eu acredito que é o contexto do livro, né? Quando diz aqui, achei-me espírito, essa expressão ela é repetida, né? Se a gente avançar para o capítulo 17, você vai perceber que João usa essa mesma expressão. E está no verso 3, capítulo 17, diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então, algumas versões dizem que ele foi arrebatado em espírito. Então, temos expressões aí bem parecidas. Aqui no capítulo 17, realmente, ele foi levado, não em corpo, né? Não sabemos se foi fisicamente, aparentemente parece que não é. É um outro estado, né? É o estado de visão. Agora aqui já é um outro sentido, né? Diz que ele estava em um momento em espírito e num dia especial, né? Alguns sugerem, como você falou, que esse dia é o dia do julgamento, que ele foi levado lá para o juízo final. Só que é meio incoerente, porque logo no começo do livro, está começando a revelação, Deus leva ele lá para o final. Isso é uma interpretação que nós chamamos futurista, né? Está lá na frente. É meio incoerente nesse momento aqui acreditar dessa forma. Alguns dizem que esse dia do Senhor é o domingo, até alguns usam alguns textos dos patriarcas, os pais da igreja, dizendo que dia do Senhor aqui, na época de João já estava se assemelhando, já estava acostumando com a troca, né, do sábado para o domingo. Mas se você procurar na internet aí, fazer sua pesquisa, você vai perceber que as citações dos pais da igreja não está falando de mudança de sábado para domingo, né? É um outro dia aí, não é o domingo, o primeiro dia. Então nós, adventistas, eu acredito, com o meu óculos profético, eu posso dizer assim, eu acredito que João está num momento espiritual num dia especial, que é o dia do Senhor, que é repetido várias vezes na Bíblia, em Gênesis, em Marcos, no capítulo 2, Êxodo 20, ali diz claramente que o dia do Senhor é o sábado. E você vai perceber o seguinte, Paulo também, em Atos, diz que ele procurou um momento, ele estava viajando, não tinha sinagoga e era sábado. Então, como não tinha sinagoga, ele procurou um canto para passar o dia em oração. Então eu percebo que era um costume dos apóstolos ter o dia de sábado como momento de oração. E é propício, Enéas, porque João está no retiro espiritual, orando na ilha ali, sozinho, buscando o Senhor, e é nesse momento, Enéas, que começa
o Apocalipse, né? A revelação para ele. Fantástico. Você falou retiro espiritual, mas não necessariamente o retiro espiritual, né? Estava lá preso. Apesar de fazer aquele ambiente, um ambiente até de oração também, né? Isso, aqui vai uma lição para mim, para você, para todo mundo aqui, porque eu posso estar em espírito no trabalho, eu posso estar em espírito no trânsito. É um momento, a comunhão com Deus não tem limites, né? Às vezes a gente pensa que é só reservado para a igreja, é só reservado para um local, vou pôr entre aspas aqui, santo, só ali que eu posso ter o meu retiro espiritual. Um exemplo está aqui, João estava preso, mas num dia especial ele fez um retiro espiritual, né? Estava em espírito, em um momento de oração, e foi nesse momento que Deus começou a falar com ele. Legal. Agora, ainda aqui, Adriano, no verso 10, você explicou aí pra gente sobre o dia do Senhor em Apocalipse 1:10, mas tem uma coisa aqui que vai chamar a nossa atenção daqui até o final do Apocalipse, que digamos assim, instrumentos ligados ao santuário. E aqui fala como voz de trombeta. A gente sabe que as trombetas eram um instrumento até de guerra, um símbolo usado nas guerras, mas também usado no santuário, nos serviços do santuário. Alguém certa vez disse na faculdade que o pano de fundo do Apocalipse é o santuário. E é isso mesmo? Olha só, nós para compreendermos o Apocalipse, o céu, o santuário celestial, que nós acreditamos que existe lá, né, apesar de alguns dizer que é heresia, mas o Apocalipse tem um pano de fundo do tabernáculo lá antigo de Israel, né? Até eu estou gravando uma série sobre o santuário e o Apocalipse, que fala realmente isso que você está falando, porque aqui trombeta, ela era um anúncio, né? A trombeta era uma forma de anunciar, dar um anúncio e também chamar atenção para uma sentença. Olha que interessante. E João ouviu uma voz muito alta, e aí ele coloca uma metáfora, né, como trombeta, anunciando alguma coisa para ele, importante, porque a trombeta tocava quando algo importante ia acontecer, ia ser dito. Então, o som de trombeta a gente vai ouvir e comentar muito aqui na nossa série Distopia, e muitos outros elementos também relacionados aí ao santuário terrestre e muito mais ao santuário celestial. Agora, Adriano, outra coisa curiosa no livro do Apocalipse é que ele está num formato de carta. Você, no episódio anterior, falou sobre João, ele faz um cabeçalho aqui, semelhante ao que Paulo, Pedro fazia. Então, o livro do Apocalipse, ele tem um formato de carta, né? E foi endereçado às 7 igrejas. E aí diz assim no verso 11, João, o que você vê, você escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que especificamente essas 7 igrejas, sendo que nesse momento aqui a gente já percebe que o cristianismo já tem se espalhado em boa parte do império, e é interessante que não cita, por exemplo, Jerusalém ou algo mais próximo ali da comunidade judaica. Por que essas 7 igrejas em especial? Tem alguma razão? Não, tem sim. Interessante, como você falou, né? Não aparece a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, os Tessalonicenses, né? Então não aparece mesmo. Aqui é que cada igreja que Deus escolheu a dedo, né? Interessante que o número 7 aparece aí, o 7 representando aí a perfeição. Cada uma dessas igrejas, elas tinham características que resumiam tanto as qualidades como também os defeitos, os pecados da igreja em geral. Então Deus fala para ele escrever num livro e mandar, não só, interessante, a gente vai falar mais disso nos próximos episódios, mas só adiantando aqui, o livro do Apocalipse, ele foi mandado inteiro para as 7 igrejas, ou seja, a igreja de Éfeso recebeu todas as cartas, tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A igreja de Esmirna também recebe as 7 cartas, porque as cartas, as igrejas, elas tinham problemas específicos locais, também era uma representação histórica do povo de Deus, mas também tinha lições pessoais. Isso que nós temos feito aqui no programa, tentando fazer uma ponte do Apocalipse para os nossos dias. E Jesus sabia disso, que cada um ali na igreja tinha problemas diferentes, e que as 7 igrejas representavam pelo menos um problema, ou uma situação, ou uma esperança que um ouvinte, um ouvinte do templo bíblico aí, do cristão, estava passando e precisava ouvir.
Então, digamos, Éfeso recebeu a descrição da igreja de Éfeso, mas também recebeu a descrição das demais igrejas, né? Então, Isso. Jesus, através de Éfeso, obviamente falava àquela comunidade de Éfeso, mas vendo as outras igrejas, aí você tinha, digamos, um quadro total da comunidade cristã daqueles dias. E o outro ponto é que essa identificação da comunidade cristã ela vai ser identificada desde os dias de João ao longo da história. Com certeza, isso é fantástico. Então já faço aqui um apelo aos nossos ouvintes, não percam os próximos episódios. Quando nós chegarmos nas igrejas, vocês vão ver coisas impressionantes, né? Como é pessoal, como é particular, como é real, atual, as cartas endereçadas lá no primeiro século, é para mim e para vocês também. Legal. Agora, Adriano, aqui é o seguinte, é que nós queremos, nos próximos episódios, nós vamos entrar então na descrição que João faz da primeira visão que ele tem, que é a visão do Cristo glorificado. Nós estamos apenas entrando no comecinho aqui da visão. Então, o que nós estamos falando aqui é o que João vai receber e a ordem que ele recebe de registrar tudo e mandar então para aquelas 7 igrejas situadas ali na Ásia Menor. E nos próximos episódios também nós vamos estudar cada uma dessas cartas aqui e vamos entendê-las para aquele contexto, no contexto ao longo da história e, é claro, para os nossos dias também. Agora, no verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Mais uma vez aparece aqui elementos ligados ao santuário terrestre e ao santuário celestial e novamente o número 7 aqui, né, Adriano? Isso. Enéas, agora começa o que podemos dizer uma introdução maior aos símbolos, né? Porque todo o Apocalipse, não todo, né? Mas vamos supor, 90% do livro é um livro simbólico. Então João, ele está anotando aquilo que ele vê. Então o que ele está vendo realmente é o quê? São, no meio está dizendo aqui que ele viu 7 candeeiros, ele vê isso. Só que quando eu leio literalmente isso, Enéas, não tem sentido. Que importância tem João olhar e ver 7 candeeiros? Deixa eu só avançar aqui. Deixa eu só avançar aqui no verso 13 para o nosso ouvinte ficar aí inteirado. Aí você continua no seu comentário. Porque no verso 13 diz assim: e no meio dos candeeiros, desses 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E aí, Adriano, a gente já entra na visão e entra também no mar, usando uma expressão aqui da Bíblia, no mar de símbolos. E acho que se a pessoa entendeu até aqui, ela está feliz, mas passando daqui, se ela não entender, ela vai ficar um pouco perdida nesse ambiente de símbolos, de códigos. E aí, o que você pode falar sobre esse assunto que já começa a se abrir aqui, as visões, os símbolos aqui no Apocalipse? Então, Enéas, agora a gente tem que pensar o seguinte: quando o Apocalipse, nós temos que fazer ter uma regra de interpretação, uma regra hermenêutica. Então, aquilo que eu estou lendo, que é compreensível literalmente, eu aceito. Quando eu chego, por exemplo, nessa visão do Cristo glorificado, eu começo a ver vários detalhes, várias metáforas ou símbolos. Então, eu tenho que entender o seguinte: nem tudo isso daqui é real. Por exemplo, a gente vai ver depois no próximo episódio, mas ver o Cristo saindo uma espada dentro da boca dele, né? É algo estranho, é meio assustador, né? Então, isso é um símbolo, é uma representação de algo. Então, eu queria dizer aqui para os ouvintes aqui o motivo por que o livro ele foi escrito em símbolos. E eu vou dar 2 motivos, Enéas. Posso? Opa, por favor. Então vamos lá. O livro do Apocalipse foi escrito boa parte em símbolos, primeiro, para a proteção da mensagem. Quando João começa a escrever, é interessante, olha como Deus ele tem a sua onisciência. Deus se revelasse para João literalmente toda a revelação, aquilo que realmente com certeza, Enéas, essa mensagem não chegaria, não sairia de Patmos, não atravessaria o mar e seria destruída antes mesmo de chegar ao porto para poder distribuir para as igrejas, que essa é a intenção. O Apocalipse, Jesus deu a revelação para João escrever e mandar para 7 igrejas, certo? A mensagem codificada, então, né?
Então, se ele revela, porque João disse que o que ele viu, ele escreveu. Então, ele não viu significados, ele viu símbolos mesmo. Símbolos. Então, há uma proteção. De que sentido? Imagine só, João acaba de escrever o livro, chega ali para um dos mensageiros, ali dos guardas, e fala assim: amigo, por favor, você pode entregar essa mensagem? Tem um rapaz lá no porto, é uma mensagem, uma carta aqui, eu gostaria de que levasse até lá. Quem sabe o guarda olhou para a cara do velhinho, catou o livro na mão e começou a folhear, né? As folhas ali, né? E aí começou a ler. Aí, quem sabe, chegou no capítulo 12, que nós conhecemos como capítulo 12, não tinha capítulo na época, mas ele olhou lá e falou assim, que viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Falei, que negócio é isso? Avançou um pouco e viu uma besta subir do mar com 7 cabeças. Ele pensou assim, esse velho tá gaga, rapaz. Vamos mandar essa mensagem. Essa mensagem aí não tem nada com nada. Vamos mandar essa cartinha do velho, do vovô. E aí, de uma forma sobrenatural, uma forma providencial, por ter sido escrito em símbolos, protegeu a mensagem e ela foi levada até o porto e do porto distribuído para as igrejas, e hoje eu e você e os nossos ouvintes têm essa mensagem, porque foi protegida através dos símbolos. E agora o segundo motivo. Fala aí. A incapacidade humana de compreender o futuro. Quer ver um exemplo? Fala aí. Olha só, Enéas, se eu falar assim para você, Enéas, o que eu preciso? Como que eu frito um ovo? Que instrumentos, o que você precisa, Enéas, para fritar um ovo? Fala para mim. A frigideira, o óleo, o ovo e uma colher e fogo. Ok. Agora vamos supor o seguinte, eu falo assim, explica para mim, Enéas, como frita um ovo, só que você e eu não sabemos, ou por exemplo, eu não sei, nunca vi na vida uma frigideira. Teria que explicar o conceito de uma frigideira. Isso, fica complicado, perceba. Então, falar do futuro é complicado, porque você não sabe, não tem noção, né? Para nós é fácil falar do passado, né? A gente olha para o passado e consegue ver todas as figuras e ver fácil. Agora, falar do futuro é complicado. E também tem outra questão, a incapacidade humana de compreender as coisas celestiais. Sabe como, Inês? Vamos supor, né? Eu vi esse exemplo de um professor nosso e é fantástico. Vamos supor que a gente vai lá no Amazonas e pega um índio, qualquer lugar, um índio. E esse índio nunca teve contato com civilização, nunca viu uma cidade, não sabe o que é isso, viveu no mato por muitos anos. Pegamos ele, levamos lá no centro de Nova York, lá na Times Square, e tiramos uma venda dos olhos dele e de repente ele começa a olhar para tudo, aquelas luzes, e carro passando, pessoas andando, e luzes dos prédios gigantes, e avião passando, helicóptero, e som. Como seria a reação dele? É uma doidura. Agora vamos pegar ele de novo, tirar ele lá de Nova York, vamos voltar lá para a tribo. Chega lá na tribo, sim, o amigo, agora diz para os seus amigos o que foi que você viu. Ele não tem referência para explicar o que ele viu. Isso, não tem vocabulário, Enéas, não tem, ele vai falar assim, quando ele vai falar do prédio, eu vi uma grande oca, né? Eu vi pássaros gigantes voando, né? Então, a incapacidade humana de compreender as coisas do céu fez com que Deus, de alguma forma, através de símbolos, simplificasse as verdades eternas, o que existe além dos nossos olhos. Olha que coisa linda. Então por isso que foi escrito em símbolos. Então então repete de forma rápida aí, Adriano. São 3, né? Você citou 3, né? 3 razões pelas quais o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos. A proteção da mensagem. Proteção da mensagem. A incapacidade humana em compreender o futuro e também a incapacidade humana de compreender as coisas celestes, né? Proteger a mensagem, a incapacidade humana de compreender o futuro e a falta de referência para compreender também as coisas celestiais, né? Isso mesmo. Agora, Adriano, você entende, para a gente finalizar esse episódio aqui, já deixando um link aí, que no próximo episódio nós vamos estudar então exatamente os símbolos relacionados à visão do Cristo glorificado. O Adriano citou aqui uma espada afiada que sai da boca de Cristo, olhos como chamas de fogo, mas esses são detalhes que nós vamos ouvir, né? Falar aqui, assistir, não ouvir e falar no próximo episódio. Agora, Adriano, a nossa sociedade ela também é repleta de símbolos, né? Não seria de assustar. Existem as marcas, os símbolos comuns do dia a dia. E uma vez que a gente entende esses símbolos, e cada cultura tem o seu símbolo. Você citou Nova York, América do Norte, América do Sul, qualquer cultura constrói os seus símbolos.
uma vez que você entende esses símbolos, esses códigos, você convive bem em qualquer ambiente. Então, a chave, para compreender o Apocalipse é compreender os códigos. Em se tratando de códigos de símbolos, a nossa sociedade, então, está repleta de símbolos, de códigos que todos os dias nós lidamos. Então, mais uma vez, a gente vai falar aqui o que a gente tem falado já nesses poucos episódios. O Apocalipse é um livro totalmente atual, né? Isso mesmo, ele é carregado de símbolos, mas também é carregado de significados, né? Uhum. Então, só um exemplo para a gente compreender os símbolos. Como que eu faço para interpretar? Eu vi uma coisa estranha. Por exemplo, no capítulo 12, Enéas, no verso 13, diz que João olha para o céu e vê um dragão. Uhum. Dragão nós sabemos que é um animal, é um mito, é um animal mitológico que é uma serpente alada, né? Uhum. Então, esse é o dragão. Então, realmente, João olha para o céu e vê um dragão, uma serpente alada? Não, porque a resposta já está no verso 9, né? Diz assim, e foi expulso o grande dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, aquela que aparece lá no Jardim do Éden, que se chama o quê, Enéas? Diabo e Satanás. Então, aqui nós temos a resposta. Quando apareceu o dragão, é uma referência a quem? A Satanás. Aí, no caso, então, a própria Bíblia dá o significado, né? Perfeito. Então, o primeiro passo para compreender os símbolos é eu procurar os significados na Bíblia. Se eu não encontro referências, por exemplo, no próprio livro do Apocalipse, eu vou, então, para os outros livros, né? Por exemplo, no verso 4, diz que esse dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas. O que é cauda? Em Isaías, no capítulo 9, verso 15, diz que cauda é mentira. Percebe? Entendi. Então, com sua mentira, o dragão arrastou a terça parte das estrelas, que fica para um próximo episódio o que é estrelas. E agora eu vou para outro passo. Então, se eu não encontro o significado na Bíblia, eu vou partir agora para a história. Durante a história, quando eu olho para o passado, eu vou encontrar possíveis interpretações sobre os símbolos. Se eu não encontro na história, Enéas, aí eu vou para uma terceira tentativa, que é através da cultura e da tradição judaica cristã. E aí eu consigo decifrando os símbolos. Bem, quando você fala história, exatamente, vamos supor, então, para entender os símbolos, eu vou pesquisá-los no primeiro ambiente, que é o ambiente da Bíblia, e a própria Bíblia vai dar essa interpretação, né? Certo. Se por acaso eu não encontrar na Bíblia, eu vou para a história. Como assim encontrar na história? Ok, por exemplo, em Daniel, no capítulo 2, ali nós chamamos ali da mãe das profecias. Até tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Uhum. Você vai perceber que o sonho de Nabucodonosor é dado em símbolos, só que os significados eu não encontro na Bíblia. Eu vou encontrar os significados e as referências como futuros reinos. Então, na história, eu consigo encontrar o que se representava cada parte daquela estátua que ele sonhou, entende? Entendi. Então, seria necessário ver o cumprimento e aí a certeza daquilo que foi dito anteriormente, né? Foi predito, né? Ok, isso mesmo. Legal. E aí, a Bíblia, a história, e você falou, então, a cultura judaica. De repente, isso quer dizer que elementos comuns dentro da cultura e pensamento judaicos aí podem ajudar a interpretar também os livros da Bíblia? Isso, por exemplo, você vai encontrar, olha só, no capítulo 21, nós vamos encontrar Jerusalém. E aqui é fantástico, né? Porque diz que a cidade, ela, se a gente for levar o pé da letra, ela é quadrada, é um caixote. É um cubo. Eu acho isso muito interessante. Então isso é ridículo aos olhos humanos, né? Eu acho muito feio. Não, é estranho. Quem vai querer morar num caixote? Então é o seguinte, é porque ali existe uma perfeição no 4 ali, né? Uhum. É que a cidade, ela é perfeita como ela é feita, ela é perfeita. Não que ela é quadrada, mas os ângulos, eles são perfeitos. Uhum. Aquilo que foi produzido por Deus é perfeito, né? Que no conceito hebraico, o quadrado é um encontro de ângulos perfeitos. Entende? Entendi. Agora, outra coisa também sobre a cultura judaica, isso é óbvio, né? Ouvindo você falar aqui, quem escreve o Apocalipse, quem está registrando, melhor dizendo, o Apocalipse, é um judeu.
E é claro que Deus vai usar o contexto do ambiente judaico porque senão fica até sem sentido para o próprio... porque senão o próprio João acaba sendo apenas uma máquina de escrever. E ele não é uma máquina de escrever. A princípio, ainda que seja códigos, Deus vai usar o pensamento judaico para compor os livros da Bíblia, e não o pensamento indiano ou pensamento grego. Ainda que eles vivessem num ambiente greco-romano, mas são judeus, e Deus usa elementos, como você disse, da cultura judaica para reafirmar aqui os livros da Bíblia. Isso, você percebe que aí está o segredo, Enéas, porque nós temos que se aproximar bem perto do contexto histórico da pessoa que escreveu, para que eu e você conseguimos extrair o significado verdadeiro. Não tem como eu, no século XXI, com a cabeça ocidental, querer interpretar os símbolos da forma como eu vejo o mundo. Não, eu tenho que ir lá para João, no tempo de João, ver como ele pensava, como ele via, para que eu possa então tirar a verdade, aquilo que Deus realmente falou. E isso é um problema, Enéas. Muitas pessoas hoje têm acabado fazendo interpretações loucas, meio hollywoodiana, sobre o Apocalipse. Por isso que vira essa Babilônia, essa confusão que temos hoje aí, Enéas. Entendi. Agora, Adriano, para finalizar esse episódio, o que você poderia, então, falar até a título de motivação para aqueles que, de repente, estão tentando ler ou tentando entender o Apocalipse e não estão entendendo? O que você diria para essa pessoa? Você já disse muitas coisas aí, até as ferramentas para se entender aí os símbolos, e tem muito mais símbolos que nós vamos tentar decifrar aí nos próximos episódios. Mas para aquele nosso ouvinte que está, de repente, tendo os seus primeiros contatos com o livro do Apocalipse, ou mesmo aquele que leu várias vezes e não entendeu, se esse livro é um livro assim cheio de esperança e ele não está conseguindo entender ou está tentando, até pensando em desistir, o que você pode dizer para ele? Eu digo para ele o seguinte, Enéas. Eu também comecei há muito tempo atrás tentando decifrar. E é interessante, quanto mais comunhão com a palavra, quanto mais tempo com a palavra, primeiro, ele vai ter a certeza que Deus está presente com ele, que Deus está falando com ele, e ele pode ter a certeza e a segurança nessa. Assim como eu, como qualquer outro leigo que tem vontade, tem interesse de saber o que Deus quer para a nossa vida, através do livro do Apocalipse, ele pode ter certeza nessa. Ele vai encontrar os significados. E encontrando os significados, eu vou dizer para ele, é um êxtase, é uma alegria saber que existe uma mensagem maravilhosa para nós atual nesse livro. Então eu digo para ele, seja bem-vindo ao clube dos caçadores, né, de significados. Seja bem-vindo aos esperançosos, àqueles que realmente querem sentido para a vida. Você vai encontrar aqui no livro do Apocalipse. Legal, e assim encerramos o 3º episódio da série Distopia. E o nosso objetivo aqui é percorrer os 22 capítulos do último e polêmico livro da Bíblia, o Apocalipse. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, é só escrever qualquer coisa aí nos comentários. E lembrando que a série Distopia e outros assuntos você pode encontrar acessando reconectados.com.br e também no canal Minuto Profético no YouTube. Adriano, é sempre um prazer e algo assim bem instrutivo falar com você aqui no Reconectados. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e aguardo você então no nosso próximo episódio. Um abraço, amigão. Um abraço a todos os nossos ouvintes e não perca os próximos episódios. Valeu! Você ouviu o podcast Reconectados, série Distopia. E fique ligado, a cada semana um novo episódio para você.